A metodologia da antropologia é uma metodologia chamada de observação participante, né? Você tem que viver, por isso que você vive numa outra sociedade diferente da sua, para você não ter nenhum bias da sua sociedade mesmo, para poder analisar, ver quais são as forças que empurram a sociedade para frente, quais são os problemas que desviam ela do ethos, que a gente chama de onde ela quer ir, essas coisas todas. E daí eu vi que essa metodologia se aplicaria muito bem para a empresa. E eu em São Carlos, sabe que tinha lá, pertinho tinha Gurgel, em Rio Claro, aquela fábrica de automóveis brasileira. Uma experiência brasileira. Mas... E em São Carlos tinha uma fábrica da Volkswagen, de motores da Volkswagen. E eles me pediam muito para eu ir fazer palestras, etc. E eu ia, como professor da Federal, e tentava aplicar esses conceitos da antropologia na indústria, né? E a ecologia humana é o seguinte, são estudos ecológicos em antropologia, porque toda sociedade primitiva, toda sociedade humana, ela tem preocupações ambientais para poder sobreviver. Então, nós criamos na Federal de São Carlos, no Departamento de Biologia, o primeiro curso de Ecologia Humana. Para você ter uma ideia, eu tive que ir no Conselho Federal de Educação, que chamava em Brasília, explicar o que era a palavra ecologia. A palavra ecologia... Isso em 83? Que era? 73. 73. Né? Porque ecologia era mais ou menos como há poucos anos atrás, se falava de sustentabilidade. Não sabia o que era direito. Uma palavra, né? Bonita. Tal, então, para você ter uma ideia, eu tive que ir lá para aprovar o curso de Ecologia Humana. O curso foi um sucesso enorme, porque era um curso optativo eletivo e toda a universidade resolveu fazer. Então foi muito interessante. A gente estudava todas as populações mundiais e o relacionamento dessas sociedades com o meio ambiente. Então foi o primeiro curso. Daí o que aconteceu é que a coisa cresceu muito e se verificou que toda destruição ambiental, entre aspas, tinha assinatura de um engenheiro. Né? Seja uma obra qualquer, seja uma represa, né? Uma rodovia, qualquer coisa. E o engenheiro passava 5 anos sem ouvir a palavra ecologia ou a palavra ambiente. Né? Não tinha. Quando eu fui secretário de Educação aqui, eu me lembro que a gente escolhia um terreno para fazer escola e imediatamente eles me chamavam, depois de um terreno cheio de árvores, eles me chamavam um mês depois e falavam: agora o senhor pode ver o terreno estava limpo. Eu falei: mas como? Por que limpou? Não, limpamos para ficar mais fácil de ver. Quer dizer, não tinha consciência mesmo, era uma coisa geral. Em São Carlos, nós fizemos um trabalho uma vez, tinha uma placa de trânsito, pare, com uma árvore na frente da placa. Né? Eles cortaram a árvore, uma árvore bonita, eles cortaram a árvore. Quando os meus alunos, né, foram na prefeitura, né, falar: mas como que vocês cortaram a árvore? Eu falei: não, a lei diz que a placa tem que estar a tantos metros da esquina. E a árvore estava na frente da placa. Tem que cortar, não pode mudar a placa antes da árvore, porque daí ficava 2 metros mais. Enfim, a coisa era meio assim. Daí é que nós fizemos uma comissão nacional e foi instituídos os cursos de ciências do ambiente em todos os cursos de engenharia. Hoje, todos os cursos, desde 78, todos os cursos de engenharia têm ciências do ambiente. Eu fui o primeiro professor aqui na Facens. Então, isso é um fato importante, né? Então, porque de ciências do ambiente. O perfil da tua empresa, do seu trabalho como um todo, de certa maneira, reflete isso, né? Quando você fala de antropologia empresarial... E hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando com o ChatGPT-4. Né, com GPT-4, quer dizer, ou seja, a inteligência artificial, por exemplo, ela não vai fazer pessoas desonestas virarem honestas, nem honestas virarem desonestas. Nós estamos chegando na idade do Homo... teve o Homo sapiens, o Homo erectus, o Homo faber, o Homo não sei o quê, o Homo virtus, não a pomada, aquela famosa, o
o homem virtual, vamos dizer assim? Não, eu acho que não. Não chega a isso, né? Não chega a isso, né? Porque tudo isso depende do ser humano. O ser humano ele é insubstituível mesmo. Ele é virtual, né? No sentido de trabalho com excelência, né? Como claro todo. Que no começo, você se lembra disso, quando veio o telefone automático, todo mundo falava, isso vai ser um perigo, porque imagine que não vai mais ser a telefonista, vão passar trote. E, de fato, no começo, todo mundo passava trote para burro, né? Ligava no colégio das madres e falava, né? A irmã pura está? Não, aqui não tem nenhuma irmã pura. Ah, eu sabia, né? É interessante, porque toda a modernidade, ela só prospera... tem medo, sobre uma base... De antiga, né? De conservador, porque ela dá sustentabilidade para o novo que chega, né? Se não tiver isso, não transita. Mas é por isso que eu estou dizendo, Celso, que hoje em dia aumenta com ChatGPT e com inteligência artificial a responsabilidade da escola, dos meios de comunicação, da família, enfim, e até das religiões, na formação ética de valores e princípios do ser humano. Isso, né? Tem, o meu último livro chama Ética, Princípios e Valores.